Vamos ler aqui a palavra do Senhor, levando em consideração que nós estamos iniciando hoje a semana de oração, a última semana de oração do ano, não é? Tivemos com esta 4 semanas de oração, não é? Estamos iniciando mais uma, e eu tenho certeza que você será abençoado e abençoada em mais esta semana de oração. Então vamos, primeiro o nosso tema, mais de Cristo em nós, divisa, e o texto que leremos inicialmente, Colossenses 1:27, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Senhor, mais uma vez nós colocamos diante do Senhor estas vidas aqui tão preciosas que vieram até a tua casa nesta noite, e que em nome de Jesus o Senhor me use, que o Senhor me faça útil à tua igreja mais uma vez, através da ministração do teu Espírito, que cada vida aqui presente possa ser impactada e impactada por aquilo que o Senhor quer falar aos seus corações nesta noite, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém? Amém. Irmãos, Cristo em nós, esperança da glória. Queridos e amados irmãos, para sabermos e compreendermos, preste bem atenção, por que razão este texto chegou até nós, chegou ao nosso conhecimento através da palavra do Senhor. É necessário que eu e você possamos voltar um pouco no que aconteceu lá no passado, lá no livro de Gênesis capítulo 3, versículo de número 14 até 18. Peço que, por gentileza, você acompanhe este texto que está no livro de Gênesis capítulo 3, de 14 a 18, que diz assim: Então o Senhor Deus disse à serpente, Gênesis capítulo de número 2, perdão, isso aí é a outra parte, capítulo 2, você está bem pertinho aí, 7, disse assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Amém, irmãos? Amém. E depois deste acontecimento, aconteceu algo que era algo que Deus não queria que acontecesse. Toda vez que eu leio esse texto que fala assim, que soprou Deus nas narinas do homem, e aí ele passou a ser alma vivente, e eu fico pensando no meu coração, se Deus não houvesse soprado em nossas narinas, e eu entendo, a Bíblia diz que a partir daquele momento nós passamos a ser alma vivente, e eu fico imaginando o poder que tem este sopro, e que teve esse sopro. Queridos e amados irmãos, ali estava barro, Deus fez o homem à sua imagem, conforme a semelhança, e soprou em nossas narinas, e aí o homem tornou-se alma vivente. Deus encheu aquele monte de barro com uma fisionomia igual a dele, e alguns debatem dizendo assim: isso foi semelhança espiritual, outros semelhança não sei o que, e aí foi, não interessa que semelhança que foi, eu entendo que é semelhança mesmo. Amém, irmãos? Você parece com Deus, amém, irmãos? Amém. Porque você é coroa da criação dele, e ele soprou
e Ele colocou dele mesmo dentro de cada um de nós. E Deus viu que aquilo era muito bom e disse para o homem: eu vou te dar tudo que você precisa para bem viver. Eu só quero que você não faça o que eu vou dizer para você não fazer. E o homem acabou sendo induzido pelo que a mulher ouviu da serpente e passou para ele. E aí há um debate de quem é que foi realmente culpado, e eu não quero me referir a isso agora, porque quem anda preocupado com esse negócio de achar culpado é Satanás, porque ele condena. E nós estamos aqui para falar daquele que ele ama o que criou e se esmera e se esforça e faz de tudo para redimir a tua alma da perdição. Amém, meus irmãos? É desse que nós queremos falar aqui nesta noite. E Adão e Eva, lá no jardim do Éden, eles fizeram algo que não agradou a Deus. E, meus queridos e amados irmãos, eu imagino que a partir do momento que Adão e Eva desobedeceram a Deus, aquele sopro que Deus deu dentro do homem, e que depois de, através do homem, ele fez a Eva, aquele sopro, ele assumiu o caminho, o contrário. Aquele sopro saiu do homem. Então Deus, que estava dentro do homem, agora saiu do homem, e a Bíblia diz que o Senhor os expulsou do jardim do Éden. Só que ele disse assim: eu vou providenciar um que esmagará a cabeça da serpente. Mas vocês, a partir deste momento, não aproveitaram o sopro, não aproveitaram a minha presença dentro de vocês, dominando vocês por desobediência. E ele disse, a começar pela serpente, capítulo 3, versículo 14, agora sim, versículo 18: vazios de Deus, só aumentou a dificuldade. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizestes isto, maldita serás, mais do que toda a fera e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. A serpente: e porém inimizade, isso aí é da serpente, entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Está aqui o proto-evangelho. Nesse versículo nós estamos aqui vendo Deus prometendo que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Amém, meus irmãos? Versículo seguinte diz assim: e a mulher, por conta de sua desobediência, disse assim: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, e com dor darás luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto destes ouvido a voz da tua mulher, e comestes da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida, e espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Algumas outras traduções dizem assim, que com o suor comerás do trabalho do teu suor. Queridos e amados irmãos, sabemos que o texto que nós lemos demonstra aqueles que desobedeceram ao Senhor, demonstra que eles, ao se esvaziarem de Deus por desobediência, eles começaram a enfrentar dificuldades que eles outrora
não enfrentavam. E aí a vida daquele homem e daquela mulher e daquela serpente começou a ser uma vida muito complicada, cheia de dificuldades que eles não tinham outrora. E a partir do momento que eles se desvencilharam, que eles perderam esse soprar do Senhor dentro de si mesmo, eles começaram a fazer coisas terríveis e desagradar a Deus. E aí, para nós compreendermos esse texto que nós acabamos de ler, esse tema que nós vamos debater durante toda esta semana, eu tenho certeza que o Senhor falará profundamente aos nossos corações, porque assim, meus irmãos queridos, é sabido que a maior parte dos nossos problemas que nós enfrentamos, que nós trouxemos aqui na igreja, que nós pedimos oração ao nosso irmão, que nós ajoelhamos, que acordamos de madrugada, que estamos incomodados, a maior parte destes problemas, até problema muitas vezes de saúde física, emocional, exatamente porque nós não temos em nós o suficiente que deveríamos ter de Cristo em nós. Por isso o texto diz de uma forma muito clara, Cristo em nós, ou em vós, esperança da glória. Amém, meus irmãos? E eu poderia dizer também, Cristo fora de nós, esperança de nossa derrota eterna. É ou não é, irmãos? É exatamente assim. Por isso, esta expressão, Cristo em vós, esperança da glória. Meus amados e queridos irmãos, em várias pregações, nós percebemos que os pregadores, as pessoas que estão ali ministrando os louvores, dizem que você tem que buscar isso, tem que buscar aquilo, tem que buscar aquilo outro. E o que mais complica a nossa vida, irmãos, é termos em nós pouco de Cristo. Jesus, certa feita, chegou num determinado local, e antes dele chegar no local, o endemoniado disse assim: que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo? Queridos e amados irmãos, Jesus não havia dito sequer uma palavra, mas havia no Senhor Jesus a presença de Deus. Irmãos, se você quer ser vitoriosa contra as investidas de Satanás na tua vida, porque o mundo jaz no maligno, a igreja muitas vezes dorme e ignora as artimanhas do inimigo, que trabalha dioturnamente para acabar com a sua família, para acabar com a sua paz, para acabar com seus objetivos, com seus projetos. Por isso tantas pessoas, como diz o poeta popular, caminhando a humanidade com passos de formiga e sem nenhuma vontade. Muitos andam assim, porque a vida que Deus quer para mim e para você é uma vida em abundância, porque o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. E vida abundante tem a ver com paz no coração. Vida abundante tem a ver com direcionamento para a vida. Vida abundante tem a ver com mais de Cristo em mim e em você. Amém, meus irmãos? Tudo bem, pastor? Eu já entendi que eu tenho que ter mais de Cristo em mim. Mas como é que... onde que eu compro esse artigo? Que mercado que eu vou comprar? Até tenho dinheiro, até tenho condições de comprar. Onde que eu busco isso, pastor? Como já diz o nosso amigo Thales, a gente é que complica tudo, irmãos. A gente é que complica tudo. Um monte de crente aí falando mal do Thales Roberto, porque não sei o que, babá. Ele está comunicando o evangelho através da música. Amém, irmãos? Não vou perder tempo com isso, não. Nós complicamos tudo.
Como é que eu faço então? Então eu quero mais de Cristo em mim, eu quero ter essa autoridade, eu quero ter isto em mim, eu quero, porque, irmãos, as nossas vitórias, elas só são possíveis pela presença do general dos generais em nós, amém, irmãos? Então aqui é uma reunião de insatisfeitos, estamos começando a última semana de oração deste ano, e o nosso tema é este. Eu poderia estar pedindo aqui, dizendo para os irmãos, o ano está acabando, meus amados irmãos, eu vou colocar um desafio aqui, se você não recebeu ainda a sua casa este ano, então vamos acelerar o processo, vamos fazer uma campanha de oração, para você receber sua casa até o final do ano, porque se não saiu até agora, porque o setor de entrega das Casas Bahia do Céu está com problema. Esse negócio de Casa Bahia do Céu foi o que eu inventei agora, tá, irmãos? E não tem não. Então se você não conseguiu, se você não conseguiu algo que você pediu o ano inteiro, e aí, de material, é claro, agora você vai fazer a semana de oração, eu não estou chamando você para isto. Eu estou chamando você, convocando em nome de Jesus, para que você tenha mais de Cristo em você. E isto vai te dar uma paz de espírito tão grande, que mesmo que algumas esperanças tuas falharem para este ano, você vai continuar vivendo e glorificando a Deus. Amém, meu irmão? Mesmo que as coisas que você almejava tanto para este ano não deu certo, você tendo mais de Cristo em você, você vai permanecer de pé e caminhando e glorificando a Deus, cuidando da tua família, cuidando do teu esposo, da tua esposa, e firme na igreja, contribuindo, fazendo a obra do Senhor, e o mais importante é com a esperança de um dia morar nos céus com o Senhor. Mais de Cristo em você tem a ver com o benefício principal de Deus em você. Porque quando o endemoniado viu Jesus, ele viu a presença de Deus em Jesus. E, meus irmãos, muitos caminhos que estão fechados na tua vida, ou na minha vida, que eu sou igualzinho a vocês, estão fechados porque nós não entendemos algo que está escrito na palavra do Senhor, que diz assim: seja excelente para o bem, inocente para o mal. Desta forma, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Amém, igreja? Amém. Isso significa abrir caminho. Você sendo excelente para o bem, inocente para o mal. Irmãos, tem esse hino que diz assim, tem um que diz assim: porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado. Aí eu ouvi desse hino e falei assim: não é tudo não. Você tem Jesus, amém, no coração? Então não é tudo não. Não é tudo não. Se Jesus está lá dentro, não é tudo não, amém, irmãos? Cristo em vós, esperança da glória, não é tudo não. É alguma coisa ainda que precisa ser mudada, porque Jesus já entrou, Ele está trabalhando. Cristo em vós, esperança da glória, amém, irmãos? Então pessoas ficam menosprezando isso aí. Quando o Senhor está dentro de nós, irmãos, quando Ele acha espaço em nossas vidas, nós começamos a viver uma vida diferenciada dos outros. O Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Por que Ele não disse debaixo da mão? Porque Ele está falando de caminhada, de caminhar. Você está parado? Está parada? Irmãos, Cristo em vós, Jesus vai fazer você caminhar. Você vai levantar-se do lugar onde você está, e você vai caminhar para a glória de Deus. E essa mensagem é para você que está se sentindo parada e parado. Eu estou parado, eu estou sentindo que eu precisava caminhar mais, eu precisava me movimentar mais, eu precisava. Mas eu tenho uma receita para você. Como é que eu faço isso, pastor? Como é que eu consigo isto? A Bíblia diz assim: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Muitas vezes, irmãos, nós paramos em nossa incredulidade porque não estamos ouvindo aquilo
que tem possibilidade divina de nos fazer caminhar, porque sem fé nós não agradamos a Deus. Sem Cristo em nós não há esperança de glória, há esperança de derrota. Então, se eu estou desanimado, se eu estou não consigo ver ter a esperança de glória, se eu só consigo ter uma esperança de amanhã de derrota, é porque Cristo não está em vós da forma que deveria estar. Amém, povo de Deus? Um espaço maior para Jesus, você precisa conceder. Ah não, mas Jesus não precisa que você... Jesus é poderoso, mas Ele respeita o teu livre-arbítrio. Eu tenho um recado para dar para você nesta noite, eu estou dando esse recado. Não será muito demorada esta palavra, mas havia um homem chamado Jonas, queridos e amados irmãos, que pegou, Deus disse assim, vai para Nínive, e ele pegou o navio para o sentido oposto, desobedecendo assim o Senhor. Este homem, ele pegou o navio, e chegando dentro do navio, a tempestade começou a balançar o navio, e aí descobriram, aliás, antes de descobrir, é natural quando o barco está em dificuldade, está entrando água, está balançando muito, os marinheiros começaram a jogar as coisas para fora naquela época, para que o barco não ficasse tão pesado e tivesse um pouquinho mais de estabilidade. E aí começaram a jogar as coisas que eram inúteis, coisas que você podia viver sem ela, e começaram a jogar para dentro do mar. Por fim, entenderam que Jonas era a razão do barco estar quase afundando. E foi o que fizeram? Jogaram o Jonas no mar. Mas, queridos irmãos, para que Cristo esteja em nós, para que a vontade de Deus esteja em nós, para que a paz reine em nossas vidas, para que o barco da nossa vida não venha naufragar, de igual forma, nós precisamos fazer o que foi feito naquele momento. Foi jogado um monte de coisa que não tinha muita utilidade fora, e por fim jogaram a Jonas, que era ele o causador. Dois riscos que nós corremos quando nós precisamos esvaziar de nós mesmos, para que Cristo habite em nós, para que haja esperança da glória. O primeiro cuidado que você tem é de não jogar coisas que são úteis à tua vida. Esse é um perigo. Você pegar alguma coisa útil, você fala, mas a mensagem que eu recebi que eu tenho que jogar fora. Aí pega uma coisa útil e joga fora. Cuidado, não joga coisas úteis para a tua vida fora. Não tira coisas úteis da tua vida e joga fora. Tem muita gente que está, irmãos, tomando decisões erradas e pegando coisas úteis e preciosas da sua vida e jogando fora. Em nome de Jesus, pare com isso, pelo poder da palavra do Senhor que você está ouvindo nesta noite, amém? Não jogue coisas preciosas fora da sua vida, mas aquilo que não for precioso, que está fazendo com que o teu barco possa afundar, joga fora. Sabe por quê? Porque o convite para a tua vida nesta noite é Cristo em você, esperança da glória. Quanto mais você tiver de Jesus em você, esses motivos de oração que você está colocando aqui dentro do Senhor, eles vão sendo resolvidos, vão sendo atendidos. Sabe por quê? Já estou encerrando essa mensagem. Sabe por quê? Porque não é você que vai vencer as lutas que se apresentam a você nesta vida. É Cristo em você. Amém, meus irmãos? Porque como está escrito na palavra, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Versículo 2, segundo livro de Reis, capítulo 9, diz assim: sucedeu que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim.
E aí Elias disse para Eliseu: dura coisa me pedes. Interessante meus irmãos, esse tema da mensagem desta noite e desta semana: Cristo em nós, mais de Cristo em nós. Eu não estou ouvindo muito pessoas pedindo em suas orações: Senhor, eu quero que venha mais do Senhor na minha vida, eu quero que o Senhor me encha do teu Espírito, eu quero mais de Deus em mim. Jesus, eu preciso mais de Ti em mim. Eu não estou ouvindo muito essas orações. Por isso esse tema nos incomoda tanto. Esse tema, irmãos, a maior preciosidade que você tem é Jesus dentro do seu coração. Amém, meu irmão? É a tua maior preciosidade. Eu poderia aqui fazer um espetáculo aqui, dizer assim: olha, você faça isso, faça aquilo, e aí você vai ser vencedora, vai ser vencedor. Quem tem poder para te conceder a vitória é o Senhor em você. Lembre-se, Adão e Eva lá no jardim do Éden, eles se esvaziaram de Deus, e estes problemas que hoje você tem. Mas como, pastor? Eu tenho os problemas que tinha Adão e Eva? Tem. A mulher tem parto com muitas dores ou não tem? Amém, irmão? Tem. Já viu alguma cobra voando por aí, irmão? Já viu aí? Rasteja e come pó da terra. Já viu algum homem honesto sobreviver sem o suor do seu rosto? Honesto. Já viu algum? O homem honesto sobrevive com muito suor, trabalhando, fazendo hora extra, e por aí vai. Então, aquilo que aconteceu lá no Éden, e o Senhor falou, se cumpre. Só que tem algo que aconteceu lá no Éden, que o Senhor também fez cumprir. Cristo em vós, esperança da glória. Você quer mais de Cristo na sua vida, no seu coração? Amém? Fica de pé um pouquinho. Eu gostaria... tem um cântico assim, muito antigo, que diz assim: Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, glória a Deus. Oh, que maravilha é, pois Cristo vive em mim. Não é fácil? Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, glória a Deus. Oh, que maravilha é, pois Cristo vive em mim. Agora em ti, vamos lá. Cristo vive em ti, aleluia. Cristo vive em ti, glória a Deus. Oh, que maravilha é, pois Cristo vive em ti. Agora em nós, quero ver a igreja. Cristo vive em nós, aleluia. Cristo vive em nós, glória a Deus. Oh, que maravilha é, pois Cristo vive em nós. Eu gostaria de fazer um apelo nesta noite, um apelo para você que ouviu a mensagem, que não sabia, não entendia por que esse negócio de Cristo em nós, porque quando Ele está fora de nós, a esperança de resolução de problemas não existe. Mas como assim, pastor? É exatamente isso que acontece com aquelas pessoas que pulam dos prédios. Exatamente isso que acontece com os chorões da vida, com tanta coisa, com tanta filosofia. Irmãos, filosofia é filosofia, palavra de Deus é palavra de Deus. Camarada cheio de filosofia, pessoal que tinha seguidores, pessoal que achava o cara o maior barato, ele vai lá e pum, na cabeça. No outro foi droga, overdose, sei lá o que foi. O outro também foi junto lá e estava lá no Face dizendo assim: ó, foi o mal
foi mal, e que ele está lá do outro lado escrevendo carta para a mulher do dia do aniversário, e o diabo continua enganando. Uma morte terrível daquela, como é que é? O Champion. Estou por dentro do negócio. Uma morte terrível daquela. O cara vai com um problema. Sabe por quê, irmãos? Ele fez aquilo. Problema financeiro, que todo mundo tem aqui no Brasil. Problema financeiro é um problema comum. Todo mundo tem, graças a Deus. Graças a Deus, porque se você tem problema financeiro, você tem dinheiro. Ou não tem. Aí vai o cara dar um tiro na cabeça. É falta de Jesus, sim, precisamos dizer, irmãos. Porque muitos irmãos têm esse problema e não fazem isso? Porque Cristo está em nós, amém, irmãos? Ele nos ajuda a caminhar, mesmo com dificuldade. Eu quero perguntar para você, nesta noite, se você entende agora o que é aceitar Jesus, porque Ele só entra na tua vida se você aceitar Ele como seu Salvador, viu? Tem um povo aqui orando, porque entende que esse momento é importante. Tem alguém neste lugar que ouvindo essa palavra assim, olha, eu preciso de Cristo em mim, porque a minha vida sem esse Jesus que Ele está falando está difícil, eu não estou conseguindo resolver algumas questões pessoais, e tem gente, quem sabe aqui, que já pensou até em tirar a vida. Uma pessoa passou por uma dificuldade, foi encarcerado, nós entramos em contato com alguns advogados, e um dos advogados foi lá. Aí chegou lá o advogado, amigo nosso, falou assim: eu vim aqui, o pastor Marinho pediu para eu vir aqui para falar com você, para ver o que pode fazer para tirar você daqui. Ele falou: glória a Deus, porque ontem à noite eu pensei em me matar, pensou em tirar sua própria vida, porque Jesus não está vivendo dentro dessa pessoa como deveria viver. Às vezes numa reunião começa e fala assim: mas será que tem alguém aqui que já pensou em se matar? Pode ser, mas nesta noite o Senhor está dizendo para você: olha, eu estou dizendo para você que se você estiver com Jesus, que é o autor da vida, dentro de você, esse negócio de querer se matar nunca mais vai voltar no teu coração. Aceita Jesus nesta noite. Tem alguém aqui que aceita Jesus como seu Salvador? Entende que Jesus vai te ajudar na tua vida para você vencer as dificuldades, que nunca fez isso em público, às vezes até é frequentador de igreja, mas nunca fez isso. Jesus não entrou no seu coração. Tem alguém que aceita Jesus para que Ele entre no seu coração nesta noite e você possa cantar: Cristo vive em mim? Levante de suas mãos, eu quero orar por você. Tem alguém aqui nesta noite que aceita Jesus como seu Salvador? Levante sua mão e diga: eu aceito. Eu aceito Jesus como meu Salvador. Mas como é que é isso? É levantar a mão e dizer assim: eu aceito. Ah, mas eu fumo, eu bebo, eu faço coisa errada. Os sãos não precisam de médico. Levante a sua mão, o Senhor vai fazer a sua obra no seu coração. Tem alguém aqui nesta noite? Deus quer transformar a sua vida. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor uma pessoa assim. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Eu estava olhando para cá. Depois se você aplaudir mais forte, porque tem pessoas que entendeu que Cristo dentro de nós é maravilhoso. Louvado seja Deus, viu? Tem mais alguém? O Espírito Santo está tocando aqui, eu creio, irmãos. Está tocando. Tem mais alguém que aceita Jesus como seu Salvador? Glória a Deus, mais uma pessoa aceita Jesus. Pode aplaudir o Senhor. Mais forte, viu, irmão? Você está orando, o Espírito Santo está fazendo a obra. Durante a pregação dessa mensagem, eu senti uma coisa assim tão, uma coisa tão forte. Minha garganta estava boa, daqui a pouco começou a ficar rouco, de hoje à tarde para a noite. Meu Deus do céu, mas é porque Deus queria salvar nesta noite. O inimigo fica furioso, mas maior que está em nós do que está fora de nós. Duas almas preciosas abriram seu coração e disseram assim: eu quero que Jesus viva em mim. E a partir desse momento, essas pessoas são propriedade exclusiva do Senhor. Sacerdócio santo. O nome deles estão sendo escritos no livro da vida. Outro dia teve um debate se o nome escreve no livro da vida, não escreve. Está escrito em nome de Jesus. O diabo não tem mais força contra essas vidas. Mas tem mais gente aqui que ouviu a mensagem, levantar sua mão e dizer assim: eu aceito Jesus como meu Salvador. Tem mais gente aqui? Glória a Deus. 3 pessoas.
Vocês batem palma bem fraquinha, né? Quando o Corinthians faz um gol, como é que vocês fazem? É gol contra o time do diabo, irmão. Aleluia. Você que está batalhando em oração comigo aqui, obrigado pela tua vida, viu? Aquele que está conversando, que Deus tenha misericórdia da sua vida, você não entendeu ainda o que é salvação. Você até se converter, está dentro da casa do Senhor, mas não se converteu ainda não. A gente fica conversando numa hora dessa. Tem mais alguém que aceita Jesus como seu Salvador? Tem mais alguém? Vamos aplaudir ao Senhor mais uma pessoa. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Louvado seja Deus. Mais alguém nesse ambiente que aceita Jesus como seu Salvador? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Diz o glória a Deus aí, irmão. Aleluia. Agora não tem problema não se eu ficar rouco, não. Não tem mais problema não. Louvado seja Deus. Tem mais alguém que aceita Jesus como seu Salvador aqui nesta noite? Em nome de Jesus. Mais alguém? Ó, será que entrou alguém aqui neste ambiente que já conhece Jesus, mas que está por algum motivo afastado dos caminhos do Senhor? E nesta noite falou assim: olha, é Cristo em nós mesmo, chega. Teve uma pessoa que durante a semana veio aqui, irmão, na quarta-feira, depois que estava quase fechando a igreja, aí chegou aqui e falou: pastor, eu vim aqui te ver porque domingo eu vou vir aqui, vou voltar para o Evangelho. Está aqui não, nessa noite não, mas eu lembrei dela agora, que é uma pessoa muito querida nossa. Disse assim: pastor, eu vou voltar aqui, eu quero voltar para os caminhos do Senhor. E eu percebo que essa pessoa, ela quer voltar, mas não tem força. E eu peço a Deus por essa pessoa agora, em nome de Jesus. Tem alguém aqui que quer voltar para os caminhos do Senhor, que já chegou aqui e sabe que é Cristo em nós, esperança da glória? Levante sua mão. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Louvado seja Deus. Está voltando? Tem mais alguém que volta? Fica longe não. Continua aplaudindo. Continua aplaudindo. Tem mais alguém que volta? Levanta sua mão. Corajosamente. Vai, levanta a tua mão. Eu volto para Jesus. Eu volto. Tem mais alguém aqui? Nós vamos encerrar daqui a pouquinho. Tem mais alguém? Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Pessoal que levantou a mão, por favor, pessoal da igreja viu? Vem junto, acompanha aí, irmãos. Vem aqui na frente, por favor. Pessoal que levantou a mão, voltando, aceitando. Vem aqui na frente, em nome de Jesus. Uma família aqui inteira. Glória a Deus. Primeira vez que eu vejo essa família. E Deus te abençoe, viu, garoto? O jovem aceitando Jesus é uma coisa muito maravilhosa. Louvado seja Deus. Agora, louvado seja Deus. Mais alguém que aceita Jesus como seu Salvador, ou que quer voltar para os caminhos do Senhor? Louvado seja Deus. Eu orei a Deus, falei: Deus, tem tanta gente viajando, manda um monte de visitantes para a igreja e precisa ouvir a palavra. E Ele mandou mesmo. A maioria aqui é tudo visitante mesmo, menos esse aqui que está sempre aqui conosco. Sejam bem-vindos. Glória a Deus. Irmãos, eu vou fazer um outro apelo. Eu sei que a hora está avançada, mas por favor, dá esse tempo para nós. Eu vou falar novamente. Tem alguém aqui, já é cristão, não está desviado nem nada, mas que precisa sentir mais a presença de Deus dentro do seu coração, e que está percebendo que coisas exteriores têm tirado a sua paz, têm tirado o seu sossego, têm abalado você, e você quer sentir mais a presença de Deus para você poder vencer essa questão. Vem aqui na frente, você nem levantar a mão, vem aqui na frente. Está sentindo que precisa sentir mais a presença de Deus em você, porque é Deus que faz, nem pastor nenhum que faz não, eu mesmo. Deus está fazendo a obra dele aqui neste lugar, pode ter certeza. Eu estou demorando um pouquinho porque não tem jeito. Você precisa que Deus se mova. É crente, está fiel, está servindo a Deus, mas precisa sentir o impacto da presença de Deus. Dizer assim: olha, eu quero isso mesmo. Cristo em nós, esperança da glória. Alguém que porventura entrou neste lugar com uma perspectiva de derrota. Ai meu Deus, mas vez por outra eu estou pensando em derrota, eu devia estar pensando em vitória, eu sou um crente, mas eu fico pensando em derrota. Mas Cristo em você, esperança da glória, viu? Não é de derrota não. Se tiver alguém aqui que vez por outra vem um pensamento de derrota, alguém que tem ouvido muito esse negócio de derrota, e às vezes a pessoa nem tem esse pensamento, mas de tanto ouvir,
você quer se fortalecer, vem aqui na frente, para que você possa sentir isso da parte de Deus. Cristo em vós, esperança da glória. Irmão, eu creio que a semana de oração já começou tremenda. Vem amanhã, todo mundo que está aqui, vem amanhã, a coisa vai ser tremenda. Temos aí um seminarista, o irmão Leonilson Paz, que vai trazer a palavra do Senhor amanhã. Venham amanhã na terça, quarta, quinta, sexta-feira. Eu quero orar por esse povo aqui. Querido e amado Senhor, graças eu te dou, porque o Senhor pagou um preço altíssimo. Agora nós todos entendemos melhor o que quer dizer Cristo em nós, esperança da glória. Já te peço pelos demais pregadores, que nenhum se desvie, ó Deus bendito, do alvo da semana de oração, que o Teu Espírito esteja fazendo com que eles tragam as mensagens na direção do Teu Espírito, ó Deus, que vá se encaixando uma com a outra de uma forma sobrenatural, e que no final desta semana de oração o Senhor tenha feito uma obra tremenda neste lugar. Meu Deus, já começou hoje. Muito obrigado, porque quando nós nos sentimos fracos, é aí que nós somos fortes, diz a Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, essas pessoas que entregaram a sua vida para Ti, eu entendo que o Teu Espírito entrou dentro desses corações, e essas pessoas estão dizendo: maior é o que está em mim do que o que está fora de mim. O nome dessas pessoas foi escrito no livro da vida. Esses que voltaram, ó Deus bendito, que se forem ficar por aqui congregando, que a Tua igreja tenha maturidade, ó Deus bendito, para cuidar destas vidas. Muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor tem me dado de pregar o Teu Evangelho neste púlpito. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, me sustenta, Pai, que eu não vá para a direita nem para a esquerda. As investidas do mal contra a minha vida, eu preciso, ó Deus, que o Senhor esteja repreendendo. Eu sou fraco, e sem o Senhor eu não sou nada. Essas pessoas, o Senhor sabe que essas pessoas precisam, Senhor. Supre a necessidade dessas vidas. Elas não precisam lembrar nem do nome do pregador, mas precisam agora começar uma caminhada com Jesus, e que nunca mais elas venham se desviar, jamais, dos Teus santos caminhos. Em nome de Jesus, firma-os no Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor fez uma obra tremenda aqui neste lugar. E se alguém lá do seu lugar é tímido, é tímida, não veio aqui na frente nesses apelos, mas estava enquadrado nesses apelos, em nome de Jesus, seja com eles no lugar onde eles estão agora. Faça também a sua obra, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Cristo. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Vamos cantar aí. Vive em mim, glória a Deus. Oh, que maravilha é, pois Cristo vive em mim. Cristo vive em nós, em mim. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Glória a Deus. Oh, que maravilha é, pois Cristo vive em mim. Amém, meus irmãos? Que o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito do Senhor, graça salvadora, seja com o seu povo neste lugar, agora e para todos sempre. O povo de Deus diz amém? Amém. Glória a Deus. Vai ter cantina? Não. Terá cantina? Não, que pena. Deus abençoe. Sentem-se um pouquinho, estarei à porta cumprimentando os irmãos. Uma ótima semana para todos. Deus abençoe.